Olá, ih, deu pane aqui. Peraí, deixa eu consertar aqui. E vou consertar aqui. Pronto. Peraí. Oi, pessoal. Já vamos começar nossa live daqui a pouquinho. Eu me dividindo aqui em duas telas. Estou aqui no Instagram e aqui no Facebook, já nem sei mais. Não, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Tô aqui me confundindo com as telas. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Hoje o programa com um tema intrigante: transtorno de personalidade, transtorno de personalidade narcisista. Vamos aprender sobre transtorno de personalidade narcisista. Daqui a pouquinho começa o programa. Gisele já vai entrar. Que bom, quanta gente! Oi, gente! 4 horas em ponto, horário de Brasília. Está começando nossa revista Novo Tempo, nosso bate-papo NT. Aqui mais uma tarde feliz com você, mais uma tarde de encontros, não é? Vamos conversando sempre com a Natasha Fiel, ela que é coach, psicanalista, faz atendimentos individuais e para grupos em todo o Brasil. E toda terça ela vem aqui conversar com a gente, trazendo dicas, orientações para que a gente se ajudar e a compreendermos melhor as nossas emoções e termos uma vida mais leve. Portanto, Natasha, seja sempre muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Gisele? Eu esqueci do microfone aqui. É assim mesmo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Que bom estar aqui mais uma vez, podendo contribuir para uma vida mais livre e mais leve. Isso aí. A nossa tarde de hoje tem um assunto muito importante. Quero já agradecer a galerinha aqui do Instagram, Rádio NTNV. Natasha também está conectada aí? Estou conectada aqui no Instagram e no Facebook, dividindo as telinhas aqui. E já estamos com bastante participantes online. Muito obrigada, pessoal. Pode mandar para a gente aí suas perguntas, suas histórias, e que a gente vai incrementando o programa com a participação de vocês. Isso mesmo. E lembrando que no Bate-Papo Novo Tempo temos aqui para você sempre presente, que é a revista ou a revista Entre Família. As duas podem ser sua. É só você entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 99820 7343. A revista Entre Família aborda os assuntos aí como lidar com os filhos, com as emoções venenosas. É muito interessante. E a revista Fique Leve traz princípios básicos para uma vida com qualidade. No equilíbrio você vai encontrar físico, emocional e espiritual. É muito interessante. Não fique sem, né, Natasha? Já conhece as revistas? Isso aí, gente. Peça as revistas gratuitas. Eu sempre falo aqui que é alimento de qualidade para nossa alma. Isso mesmo. E o nosso WhatsApp já está à sua disposição, 99820 7343. Natasha, vamos ao assunto de hoje? Vamos, Gisele. Que é bem interessante e só de ler algumas coisas a gente fica assim, como é difícil lidar com uma pessoa com esse tipo de comportamento, não é? Exatamente, é um transtorno de comportamento, transtorno narcisista, e ele é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, mas também é presente nas mulheres, e a gente vai entender como que é esse transtorno, qual é o comportamento de quem tem esse transtorno e como lidar com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Muito bem. E aí, durante alguma dúvida, depoimento, pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Será um prazer ter a sua participação e não precisa se identificar se você não quiser, tá bem? Repetindo o nosso WhatsApp, 99820 7343. Natasha, já explique pra gente, para a gente começar a compreender o assunto de hoje, o que é uma personalidade narcisista. Então vamos lá, Gisele. Bom, deixa eu explicar o que é personalidade. Personalidade é o nosso jeito de ser.
é a forma como a gente lida com o mundo, é a forma como a gente interage com o mundo, a forma como a gente interpreta as coisas do mundo, a forma como a gente experiencia. São as nossas características de comportamento, são características comportamentais. O transtorno é considerado um transtorno todas as vezes que a personalidade ela é desviante. Então, nós temos vários transtornos, existem vários transtornos. Não que nós tenhamos vários transtornos, vou me corrigir aqui. O ser humano, né, existem vários transtornos. Nós vamos falar hoje de um tipo de transtorno que é considerado um transtorno típico do masculino, mas muitas mulheres também possuem esse comportamento. Então, quando a gente for falando aqui, Gisele, nós vamos falar das características desse transtorno, é natural que a gente se identifique um pouco com ele, né? Que todos nós. Então, é importante dizer o seguinte, só é considerado um transtorno quando nós temos um número mínimo daquele tipo de comportamento. Então, por exemplo, transtorno narcisista, existem 9 comportamentos. Se você possui 5 desses 9, você pode ser considerado possuidor do transtorno. Certo. Ok? Então, mas existem os traços. Então, nós temos traços desses transtornos. Eu vou falar de cada comportamento aqui para a gente poder ir identificando. Então, os ouvintes, pode acontecer deles se identificarem com transtorno, ou pode acontecer deles identificarem alguém. Eles podem estar convivendo com alguém que tenha o transtorno narcisista. E aí? E aí ele te pergunta como lidar com essas pessoas. Que efeito as pessoas com esse transtorno podem causar nos outros? Então, esse transtorno narcisista, ele tem as seguintes características. São pessoas que se acham muito importantes. Elas olham para si mesmas e elas se percebem como pessoas muito especiais. Pessoas muito importantes. São pessoas que querem ter muito dinheiro, muito sucesso, muito amor, muita fama. Tudo eles querem muito. Uma outra característica é que eles não têm empatia. Eles não reconhecem a emoção do outro. O outro não é nada para eles. O que o outro sente não significa nada para eles. A única coisa que importa é o que ele sente. Que triste, né? E aí, por isso, o narcisista, ele explora o outro sem qualquer tipo de culpa ou remorso. Então, ele explora mesmo ele explora o outro, explora a boa vontade do outro. Nossa. Ele explora a fraqueza do outro. Existe até um certo prazer em ver o outro sofrer. Uma outra característica é que ele tem muita inveja do outro, ou ele acha que as pessoas têm muita inveja dele. Então, ou uma coisa ou outra. Ele também tem essa percepção, esse pensamento. Outra característica é que ele é uma pessoa arrogante, prepotente, soberba. Né? Então, imagina como é difícil. Muito. E por isso, ele também tem muita necessidade de ser admirado. Ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser admirado, ele gosta de ser cortejado. Diminuir os outros para se sentir o bom. Para se sentir o bom, para se sentir muito importante. Então, essas são as características do narcisista. Agora, imagina conviver com uma pessoa assim. Conviver com uma pessoa assim é muito difícil, porque ele o tempo inteiro tenta te diminuir. O tempo inteiro ele tenta te responsabilizar das coisas que acontecem. O tempo inteiro ele tenta te culpar. Então é aquela pessoa, e às vezes ele é sutil, Gisele. Às vezes parece uma pessoa boa, mas sutil. Costuma também ser uma pessoa envolvente no começo para depois dar o bote, vamos dizer assim, não é? Para depois
desfazer do outro. Então, eu falo que tem 3 papéis na vida que, se você tiver que conviver com um narcisista, são 3 papéis muito difíceis. É ter um chefe narcisista, Nossa. ter uma mãe narcisista ou ter um cônjuge narcisista. Difícil, hein? São 3 papéis que, se a gente tiver que interagir com um narcisista, é extremamente sofrido, é muito difícil. O chefe e o cônjuge, a gente ainda pode escolher. Agora, a mãe não tem como, né, Gisele? A ligação é eterna. Uhum. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho principalmente desses 2 papéis aí, o da mãe e o do relacionamento. Ok. Na verdade, eu acho que já tem até um depoimento aqui em relação a isso, em relação à mãe. Diz assim, ó. Eu sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãs. Minha mãe foi diagnosticada com este transtorno. Eu nunca tive o amor e o cuidado dela. Ela sempre me humilhou e nunca se importou comigo. A preferida era minha irmã mais nova. Sempre foi a mais querida. Para ter paz, eu tive que me afastar dela. Ela citou aí alguns pontos que são bem característicos mesmo do narcisista. Ela, como filha mais velha, o que acontece com o relacionamento com a mãe e filha? Normalmente, a mãe narcisista, ela tem a filha como um alvo. O que acontece? Ela não tem empatia, a mãe não tem empatia, não tem carinho, não tem esse amor. Então, ela vê a filha como uma concorrente. Ela tem raiva da filha porque a filha tem a jovialidade que a mãe não tem mais. Então, ela faz de tudo para humilhar a filha. Ela despreza a filha, ela rejeita a filha. E isso pode ser feito de maneira sutil ou pode ser feito de maneira bem aberta mesmo. Eu já atendi uma moça que a mãe dela dizia que ia matá-la. Nossa! Né? E ela dizia que ela ficava no quarto, ela evitava de sair do quarto, porque sempre foi uma guerra ela viver com a mãe. E aí, nesse depoimento, tem uma outra característica. O narcisista escolhe alguém para ser o seu brinquedo favorito. E ela fala aí da irmã mais nova. Então, ela fala que ela, como irmã mais velha, ela era rejeitada pela mãe, mas a irmã mais nova era a preferida da mãe. E isso acontece mesmo. Só que esse filho preferido não significa que ele leva vantagens, porque esse filho preferido, ele precisa agir de acordo com a mãe. De acordo com o que ela quiser. De acordo com o que ela quiser. Ela tem que seguir as regras da mãe. Então não deixe de ser manipulado também. É manipulado também. Então a primeira filha é rejeitada, renegada, e isso parece assim ser bastante cruel, e é mesmo. É uma sensação terrível. E tem até uma psicanalista, eu estava assistindo um programa dela e ela falou que ela teve uma mãe narcisista e ela teve mais irmãos. E ela é a única da família que não tem o sobrenome da mãe. Nossa! Então essas são as atitudes do narcisista. O narcisista, ele realmente é cruel. É muito doloroso, ainda mais uma ligação de mãe e filha. De mãe e filha. E essa filha diz aí que ela precisou se afastar da mãe. É exatamente isso, gente. Para você conseguir conviver com essa mãe, você precisa se afastar dessa mãe. Quando ainda se é criança, é muito mais difícil. A mãe costuma fazer crueldades com o filho. Até tomar uma certa idade, começar a entender. Até que a criança consiga se livrar. Exatamente. E aí vai causando danos também emocional à criança. Muitos danos, muitos danos. Eu atendi uma outra moça que ela falou que a mãe era assim, e a sorte dela é que ela tinha uma vizinha muito amorosa, porque a mãe chegava a negar comida para ela. Ela tinha comida em casa, mas não podia comer, não podia se alimentar. Então ela ia para casa da vizinha. A vizinha era um anjo protetor, e aí essa vizinha dava alimento para essa criança. Olha só. Difícil, hein? Muito difícil. Ela ficou com muitas sequelas. Então, conviver com uma pessoa narcisista é extremamente difícil. Quando é a mãe, é mais difícil ainda, porque é um vínculo. Você não tem como romper o vínculo. A mãe nunca vai deixar de ser mãe.
Então, o filho, em muitos momentos, precisa sim se afastar da mãe para conseguir viver. Entendi. Agora, o narcisista, ele percebe que tem esse problema? A boa pergunta é essa. Muitas vezes ele não percebe, porque ele não sofre. Muitas vezes ele não percebe. Quem sofre é o outro. Sim. E o sofrimento do outro fortalece o narcisista. Misericórdia. Agora, essa felicidade que o narcisista tem, o prazer que o narcisista experimenta, é um prazer ilusório. É falso esse prazer. Mas muitas vezes ele não percebe que ele tem um problema. E aí ele segue com a vida atropelando as pessoas e chega uma fase da vida que a solidão vem, não é? Uhum. Então aí é muito difícil mesmo, porque ele vai eliminando as pessoas da vida dele. Nossa, e aí vai ser mais complicado ainda, né? Aí sim ele experimenta o sofrimento. Nossa Deus. E aí, a pessoa nasce com esse transtorno de personalidade narcisista ou ela adquire no decorrer da vida? A personalidade da gente, qualquer personalidade, narcisista ou não, qualquer personalidade, a gente vai formando com o tempo. Mas nós temos uma genética. Essa genética, ela pode ser despertada com as experiências que nós vivenciamos. Eu já falei aqui que nossas emoções, nossas vivências, elas despertam a nossa genética. Então, a pessoa ela pode nascer com uma predisposição ao comportamento narcisista. Porém, as experiências da vida dela, a forma como ela vivencia a vida dela, é que vai definir se ela vai desenvolver ou não essa personalidade narcisista. Entendido. E como é se relacionar com um narcisista? Como ele conquista as pessoas? O narcisista, ele tem esse ciclo, ele tem é como se fossem 3 etapas ali que ele passa. A primeira é a etapa de sedução. Então, ele conquista a pessoa, ele ganha a pessoa. Então, nesse momento, é uma pessoa sedutora, amável, simpática. Então, ganha a pessoa. Depois, começa a desprezar a pessoa. A fazer maltrato mesmo. A fazer o maltrato com o outro. A desprezar, a denegrir, a rejeitar. E a terceira fase é excluir a pessoa da vida dele. Nossa, é muito doloroso. É muito doloroso, Gisele. Então é muito difícil conviver com o narcisista. E ele tem um comportamento dissimulado demais. Então, nessa fase do desprezo, vamos chamar de segunda fase, nessa fase do desprezo, ele vai e volta, ele morde e assopra. Uhum. Ele fica nesse jogo. Então, é aquele cônjuge, por exemplo, que briga, ele causa a briga, ele faz você se sentir culpado pela briga, faz você pedir desculpa pelo que aconteceu, e depois ele vai lá e assopra. Aí depois ele vai lá e morde de novo. Então fica esse jogo de desprezo e reconquista, é um jogo que dá muito prazer para o narcisista, ele se sente poderoso. Agora, narcisista se dá bem com outro narcisista? Não. Bicudos não se beijam. Narcisista não se dá bem com outro narcisista, porque é uma briga de egos ali. Então, não se dá bem. Ele precisa de uma pessoa manipulável. Todo forte precisa de um fraco. Todo grande, para ser grande, precisa de um pequeno. É uma relação desigual. E a pessoa que está sofrendo esses maltratos e tal, como que ela deve agir? Boa pergunta. Tem muitos relacionamentos hoje que tem esse comportamento narcisista. Então, vou dar um exemplo assim, prático. Por exemplo, imagina que o namorado fala para a namorada... Eu vou sempre dar um exemplo masculino e feminino, porque é mais comum o homem aí nesse caso. Imagina que ele fala assim para ela: ah, meu bem, eu vi um vestido lindo, quase que eu comprei para você, mas não comprei porque você tá muito gorda. É o morde e assopra, entendeu? Ou senão ele fala assim, ele fica entristecido e aí a namorada fala para ele:
que você tá triste assim? Ele, ai, depois que a gente começou a namorar, não sei, você tá me pressionando muito, você me controla muito, e eu não sei se eu sou capaz de te fazer feliz. Mas conversa com nada a ver, né? É uma conversa onde ele gera culpa na outra parte. Sim. Então, precisa ter uma outra parte com baixa autoestima para aceitar isso, para aceitar a culpa. Então, como conviver? É preciso que a gente se conheça. É preciso que a gente saiba exatamente quem nós somos, para que a gente não caia na conversa que o narcisista oferece para nós. Que temos valores, né? Que temos Somos valores, cada um com suas diferenças. Exatamente. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele fala assim, você gasta muito, depois que nós nos casamos, a gente não conseguiu mais prosperar financeiramente. É importante que você tenha consciência se você gasta muito mesmo. Será que o que o outro está falando realmente está certo? Então, a pessoa que tem baixa autoestima, o que ela faz? Ela pega aquilo para ela. Ela acredita no que o narcisista está falando, porque ela não se conhece. Mas quando a gente tem autoconfiança e autoconhecimento, a gente fala, peraí, meu amigo, não é assim. Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho esse comportamento. Então, quem está num relacionamento amoroso com um narcisista, é importante investir no autoconhecimento, é importante investir na sua autoestima para que você não acredite e para que você imponha limites no comportamento do outro. Para que você não permita que o outro invada o seu espaço dessa maneira. Então, a gente vê assim, é muito mais natural o homem colocar limites no comportamento da mulher. Então, ela não pode gastar, ela não pode sair, ela não pode ter uma vida privada, tem que ser sempre com ele. Ou do jeito dele, ou com o consentimento dele. Então, isso é uma vida extremamente restrita. Quem é que aceita tanta restrição? É a pessoa que tem baixa autoconfiança. Entendi. Agora, você falou que o narcisista ele não percebe que tem esse transtorno. Muitas vezes ele não percebe. Mas é possível alguém dizer para ele aceitar? É possível ele aceitar. É possível que aconteça um evento externo e ele se perceba, ele perceba a crueldade dele. Por exemplo, uma doença é uma oportunidade para ele perceber o quanto ele precisa das pessoas. Sim. Tem tratamento? Tem tratamento e o tratamento é psicoterapia. Então, não tem medicamento. O tratamento é terapia para o autoconhecimento e autoafirmação. Porque o narcisista, Gisele, embora ele seja muito arrogante, se ache importante, isso é uma capa. Por trás desse comportamento existe uma pessoa muito insegura. Por trás desse comportamento existe uma pessoa com baixíssima autoconfiança. Tem um ouvinte compartilhando com a gente o seguinte. Eu me relacionei com um homem narcisista. Quando ele rompeu comigo e arrumou outra, eu fiquei muito mal. Enlouqueci e fui atrás dele. Me humilhei e ele gostava de me ver assim. Até hoje eu tenho dificuldades em lidar com relacionamentos. É exatamente isso que o narcisista faz. Faz o outro sofrer e se sentir culpado por tudo que acontece no relacionamento. Então, ele é cruel mesmo. Ela está com dificuldade em continuar o relacionamento porque ela está presa em tudo que ele falou dela. Ela precisa fechar esse ciclo. Isso. Ela precisa romper definitivamente com esse relacionamento para que ela possa dar prosseguimento à vida dela. Eu atendi recentemente uma moça que ela me falou o seguinte, que o marido dela, ele bebe muito, então ele costuma chegar em casa bem tarde e quando ele chega, normalmente ele chega alcoolizado e ela precisa fazer a janta, fazer o prato dele.
Fazer o prato, Gisele, para ele comer. Não basta esquentar, tem que fazer o prato. Entregar na mão. Entregar na mão. E aí um dia ela decidiu não fazer isso. E ele surtou, tratou ela mal, xingou, rejeitou o alimento e foi comer fora. E já era bem tarde da noite. E aí ela parou e pensou assim, mas será que eu fiz certo? Para você ver a culpa. Essa é a culpa, essa é a manifestação da culpa. Será que eu tô agindo certo? Por quê? Porque ela tem pouca autoconfiança. Sim. Né? Porque aqui neste depoimento, o que chama atenção é que nós entendemos o que é uma pessoa narcisista e ele causa muita dor, muito sofrimento. E ela disse que quando rompeu o relacionamento, ela ficou mal e ainda foi atrás dele novamente. O que ela sentia falta, será? Não dá para entender como ela foi atrás de uma pessoa que estava fazendo mal a ela. E aí, pior, ele tratou ela mal de novo. E aí, você usou a frase certa, não dá para entender. Por que não dá para entender? Porque as decisões emocionais não têm lógica. Não existe lógica para as decisões emocionais. Nós somos capazes de tomar decisões emocionais sem o menor embasamento. Então ela ficou presa, lembra do jogo do morde e assopra? Ela ficou presa ao assopra. Ela queria aqueles momentos de sopro, aqueles poucos momentos de afetividade, ela ficou presa naqueles poucos momentos. E provavelmente ele criou nela essa culpa, ela assumiu a culpa do fim do relacionamento. E o narcisista, Gisele, ele odeia ser rejeitado. Então, quando é a pessoa que põe fim no relacionamento, ele fica muito mal. Porque ele detesta ser rejeitado. No caso aqui do depoimento dela, foi ele. Foi o contrário. Foi ele mesmo que pôs fim. Ele pôs fim e deixou ela culpada. Não é? Então, é isso mesmo. É esse comportamento cruel. O narcisista faz isso. Agora, por outro lado, vamos lá. Por que tem mulheres que se submetem a relacionamentos desse tipo durante tanto tempo, com tanta intensidade? Por que isso? Porque uma das razões é cultural. Porque nós aprendemos que as mulheres não conseguem ficar sozinhas, que as mulheres não sabem se virar sozinhas, que elas precisam de um homem. Então, a sociedade exige isso da mulher. Exige que ela tenha um homem. E muitas mulheres caem nessa cilada. E pasme, Gisele, ainda no século XXI, com tanta liberdade em que nós experimentamos hoje, ainda vemos muitas mulheres acreditando que não vai conseguir um outro homem, que precisa desse homem, e que se submete a esses relacionamentos doentios. Relacionamentos que fazem mal para a alma, que detona a autoconfiança, detona a autoestima. E pior, Gisele, relacionamentos que podem evoluir para crimes. Nós já falamos aqui do feminicídio, eles evoluem para crimes, porque dependendo do nível de transtorno do narcisista, ele se torna um criminoso contra a mulher. O relacionamento é algo, a família, né, foi algo criado assim com tanto carinho por Deus para que fosse algo bom para a família, mas por isso que tem que ser algo bem pensado, não é? Tem que colocar o joelho no chão mesmo e orar, pedir a Deus que direcione, porque lidar com pessoas não é fácil. Não. E os relacionamentos, eles são a melhor oportunidade que nós temos na vida de nos conhecermos e de nos desenvolvermos. Nos relacionamentos, a gente percebe a nossa carência, a gente percebe a nossa criança interior ferida. Nos relacionamentos, a gente percebe a nossa dificuldade para perdoar, para ter compaixão, para respeitar as diferenças. Os relacionamentos nos permitem tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eles são um desafio, eles são a nossa melhor escola. Não é?
E como é bom ter um relacionamento tão gostoso, né? É muito bom. Onde há o diálogo, mesmo não é que não há relacionamento que não tem briga. Mas quem conversa se explica. Sim, onde existem duas pessoas existe conflito. E enquanto houver o conflito e esse conflito for pacífico, maravilhoso. Porque quando não há mais o conflito, existe a indiferença. Aí o relacionamento acabou, gente. Se existe indiferença para você, tanto faz como tanto fez, o que o outro está fazendo, como ele pensa, aí acabou o relacionamento. Mas enquanto você ainda se preocupa com o outro, existe relacionamento. Agora, só pode existir um relacionamento saudável se houver auto-amor. Tem que ter auto-amor. A gente tem que aprender a se amar e colocar limite no comportamento do outro. Exatamente. Muito bem. E para fechar nosso programa, Natasha, diz aí, então, tem as últimas dicas de como conviver com o cônjuge ou com algum parente narcisista. Ou com chefe narcisista, né? Então vamos lá. Lembre-se sempre que o narcisista, ele numa situação de conflito, lá no segundo estágio, que o primeiro estágio é maravilhoso, né? O primeiro estágio é o da conquista e da sedução, mas lá no segundo estágio, quando chega no desprezo, no conflito, lembre-se de se ater aos fatos e não aquilo que o narcisista está fazendo com você, não ao que ele fala para você. Porque ele não está falando a verdade, ele está te manipulando. Então, quando ele diz que você é uma pessoa assim ou assada, é bom que você se conheça para que você não aceite isso. Eu até brinco com os meus clientes, eu falo assim, se alguém te dá um sapato que é um número menor que o seu, você vai usar? Não vai. Não vai. Então, por que a gente aceita características que não são nossas? Então, se alguém está te atribuindo uma característica que não é sua, rejeita, não é? Você não precisa aceitar. Se você convive com uma pessoa narcisista, que você não tem como eliminar da sua vida, que seja sua mãe, seu pai, aprenda a conviver com ele. Muitas vezes, se aprender a conviver, é manter a distância. Se você tem um namorado narcisista, um paquerinha narcisista, livre-se dele. Livre-se. Ele não vai mudar. Esquece isso. Com o tempo muda. Não muda, gente. Isso é ilusão. Não muda. Então, você tá noivo de uma pessoa narcisista. Termina o casamento agora. Dá tempo. Verdade, gente. Tô falando sério. É muito difícil um narcisista mudar o comportamento. Então, se você se sente uma pessoa desprezada, diminuída, rejeitada pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, pelo seu noivo, livre-se dele. É isso aí. Agora, casou, né? Está casado com uma pessoa assim, tem filhos, aí o negócio é muito maior. Então, é preciso que você invista muito no seu autoconhecimento e no seu autoamor para que você saiba tomar uma decisão assertiva. Essa dica para quem está namorando ou para quem está noivo é muito importante, porque depois que entrar no relacionamento, depois que casar, não vai ser fácil, depois tem filhos, como você disse. Então, se pode evitar o problema agora, por que não? Exatamente. Vai ser difícil, vai sofrer no início, mas esse sofrimento vai ser menor do que o outro. Exatamente, Gisele. E eu falo sempre uma coisa, casar é muito fácil, divorciar é dificílimo. É muito mais difícil. Muito difícil divorciar. Então, livre-se dessa mala. Exatamente. Livre-se do narcisista. Gente, essa é a minha opinião. A minha né? Também, né? É a minha opinião. Por que conviver com uma pessoa que te diminui, te despreza, não faz o menor sentido? Se você pode ter alguém ao seu lado que te valoriza, exatamente, que te ama, para que escolher algo que vai te causar tanto sofrimento? Exatamente, né? Gisele, isso. Termine, olhe por ele, para que ele entenda que ele precisa mudar e continue a sua vida, e que Deus vai também encaminhar alguém melhor para você. Isso aí. Não espere que ele mude por você. Né? Ele não vai mudar por você. Isso é uma ilusão. Isso é uma
uma dica que a gente está dando aqui, É. né? Deus abençoe sua mente. Muito bem, gente. Nosso bate-papo Novo Tempo de hoje fica por aqui. Mas a gente, na próxima terça, se encontra, né? Próxima terça, o nosso tema, hein? Tchau, 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 tchau. O tema da próxima terça é outro transtorno também que nós precisamos conhecer, porque ele está cada vez mais comum. É o transtorno do comportamento borderline. Já ouviu falar, Gisele? Não, mas é novidade para mim. Pois é. Mas você vai identificar algumas pessoas com esse transtorno. O borderline é aquela pessoa que é intensa, que ama demais, controladora. Então, se você convive com alguém assim, que é bastante intenso, bastante controlador, tem o outro como sua posse, esse é o transtorno de borderline. Você acha que tinha uma coisa a ver com internet? Não. Tem a ver com pessoas que veem as outras pessoas como seus objetos, pessoas que têm emoções muito intensas, e também é muito difícil conviver com borderline. Podem chegar até a cometer crimes por amor, né? Elas falam que é por amor. Então a gente vai entender melhor esse transtorno. Muito bem, se você quiser aprender, já sabe, né? Nós se encontra aqui toda terça-feira, a partir das 4 horas. Natasha, um beijo grande para você. Nos encontramos na próxima terça. Gisele, só um último recado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe agora. Clica aí no botãozinho de vocês para compartilhar, para mais pessoas poderem assistir o vídeo. E também acessa a nossa página lá no YouTube, Natasha Fiel Coach. Todos os vídeos de todos os programas estão lá disponíveis. É só entrar na página Natasha Fiel Coach, se inscrever, clica no sininho e aí toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Maravilha! Ficamos por aqui, mas você continue ligado. O nosso Revista Novo Tempo continua e já a gente volta com mais informação e louvor para você, tá bem? Beijo grande, até a próxima terça no nosso bate-papo Novo Tempo. Pessoal do Instagram, um beijo para vocês e muito obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima terça com o transtorno de borderline. É muito interessante, hein? Vocês vão gostar de saber. Quanto tempo você tem dedicado para... Pessoal do Facebook, que bom que vocês estiveram aqui. Vários recadinhos. Valesca, que bom te ver aqui. Valesca tá lá nos Estados Unidos, Gisele. Olha que legal aqui com a gente. Um beijo, te amo, amiga. Muita gente bacana aqui. Maria Antônia, linda, lá de Mucuri. Gente do Brasil inteiro assistindo, Gisele. Que bom, gente. Um beijo para vocês. E na próxima terça vamos falar de borderline. É um tema super interessante, vocês vão gostar. Um beijo.